Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Aí, os que quiserem falar, vai tirando do mudo e vai falando, pode ir comentando. Ainda? Ninguém ouvindo ou tem alguém ouvindo? Quem está ouvindo? A Denilson, é só você, então. Eu estou ouvindo, professora Jéssica. Certo. A Denilson, e aí, consegue ouvir? Não, né? Ele está tão intertido no telefone lá que ele não está conseguindo ouvir. Então, querendo falar, abre o microfone e a gente conversa. Vou compartilhar a tela com vocês. Hoje nós vamos falar dos termos técnicos, os termos técnicos mais usados. Claro que tem muitos termos, nós não vamos falar de todos, mas para vocês ir familiarizando já alguns. E aí nós vamos tentar falar o mais correto possível. O que nós precisamos lembrar nesse caso? Quando eu estou conversando com o paciente, às vezes ele não vai entender. Às vezes não. Na maioria das vezes ele não vai entender os termos técnicos. Então, com o paciente, eu tenho que conversar de uma forma que ele entenda. Agora, para fazer a evolução, para fazer meu prontuário, para passar o plantão para o meu colega, conversar com os colegas de profissão ou outros, né, a equipe multi, aí a gente tem que falar os termos técnicos. Vamos lá, que eu vou compartilhar a tela. Alguns vocês vão achar engraçados, outros vocês já vão saber. Alguns dá para a gente deduzir o que é. Então, vamos lá. Para os termos. E nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou apresentar os termos. Vai estar aqui na tela. E aí eu quero que vocês abrem o microfone e vamos falando o que é para a gente poder discutir. Então, a aula de hoje vai ser diferente. Eu quero a participação de vocês. Preciso saber se vocês estão realmente entendendo. Mas aí abre o microfone um de cada vez. Aquele que quiser falar o que acha que já conhece, ou o que ele acha que é, nós estamos aqui para aprender. Então, sem problema se falar errado. E o primeiro termo é abscesso. Professora, eu sei o que é abscesso. Então, responde. Abscesso é quando dá pus, aí cria tipo uma bolha. E aí, e os outros? Acha que é isso mesmo? Alguém vai contestar a resposta da Jéssica? Professora? Oi. Estou com ouvido. Professora, posso falar? Pode. Posso falar? Pode, eu só não sei quem. A Gisele, né? Abscesso é quando o soro sai da veia e aí o soro fica entre a carne e a pele? Não. Aí não forma abscesso. A Jéssica que tá certa. O abscesso vamos lembrar de uma espinha. Ela não fica uma bolinha cheia de pus? Depois ela não vai abrir, estourar aquilo? Isso é um abscesso. Então, é quando a gente tem um acúmulo de pus dentro da pele, normalmente na pele, né? Então, vai formar o abscesso. Eu vou dar um tempinho para vocês
para vocês anotar também, tá? Depois eu vou mandar para vocês o significado. E o outro é afagia. O que é afagia? Ninguém atreve? Ninguém atreve a falar o que é afagia? Vocês nunca ouviram esse termo? O mesmo que fadiga? Não, nada a ver. Não é isso. Professora, Oi. afagia é a dificuldade da pessoa engolir. Professora, Afagia é a dificuldade da pessoa engolir? professora, Oi. Eu acho. Peraí, que o negócio deu errado. Aí. afagia, eu sei. É isso mesmo. É a dificuldade da pessoa de engolir. Normalmente, quem tem Alzheimer, né, quem tem Alzheimer tem afagia, não consegue engolir. A próxima palavra Substantivo feminino, dificuldade, impossibilidade. é afonia. O que é afonia? Tem algo a ver com a garganta e com a perda da voz? Isso. A perda da voz. É bem isso mesmo. A afonia é a perda ou a diminuição da voz. Nós temos que lembrar que sempre que a palavra vem com a antes, quer dizer que é não. Então, se fonia é voz, a afonia é a perda da voz. Olha aqui a outra palavra. Algia. Alguém sabe o que é algia? Não? Que não tem alergia? Não. É É isso? dor de alguma Que coisa? não tem alergia a algum medicamento? Não é alergia, não. O que você falou, Ivonete? Dor em alguma coisa. Dor. Uhum. Dor. Algia é dor. É? Então, nós não vamos Professora, é falar... algia? Oi? É algia? Algia. Já eu vou colocar, gente, o nome certinho, o significado para vocês copiarem. Pode esperar um pouquinho que vai dar tempo de vocês copiarem. Algia é dor. Então, uma dor no músculo é mialgia. Lombalgia, a pessoa que está com dor nas costas, na região lombar. Foi por isso que eu lembrei de quando eu estava fazendo a fisioterapia. Aí eu lembrei. Aí fala de Sabia. algia, né? Joguei a pedra. E acertou, tá vendo? Tem que ir chutando para acertar. Tá na hora de errar e de acertar. A outra palavra é anasarca. Essa é meio diferente. O que é anasarca? Você lembra da amizade que a gente tinha na garagem? Eu avisava o Paulão, Paulão, você tá fazendo amizade com as pessoas erradas. Paulão, essa que tem, não. Anasarca é edema, é inchaço. É um inchaço. Sabe aquela pessoa que está toda inchada, com o corpo todo inchado? Ela está em anasarca, quer dizer que ela está com o corpo todo inchado. Se for um membro, é edemaciado, porque aí o membro que tá, só o membro que está inchado. A outra palavra é anóxia. O que seria anóxia?
Anóxia é quando a pessoa está perdendo o oxigênio. Aí ela fica anóxia. Quando ela fica com as extremidades arroxeadas, né? Não tem oxigênio, então está em anoxia. Que é uma das coisas que o Covid faz, né? Diminuir a oxigenação no pulmão e aí a pessoa tem problema sério de pulmão. Então, ela tem uma anóxia no pulmão, ela não consegue levar o oxigênio para os órgãos, para os tecidos. A outra nós estamos ouvindo muito agora na época do Covid. Antisepsia. O que é antisepsia? Tem a ver com limpeza, desinfetação de ambientes, locais infectados por algum vírus, bactéria. Isso mesmo, Jéssica, é limpeza. Na verdade, é a limpeza que a gente faz para diminuir os germes, as bactérias de algum lugar. Então, quando o paciente sai do leito, ele sai do quarto, a equipe de limpeza entra e faz uma antisepsia. Opa! A próxima palavra é anúria. Alguém sabe o que é anúria? Dificuldade de urinar. Ausência, né? O A quer dizer ausência. Então, anúria é a ausência de urinar. Isso mesmo, Antônio. Apatia. O que seria uma pessoa apática? Pálida. Não. Só errei Não. por um. Apática. É o contrário de empatia? É o quê, Denilson? É o inverso de empatia? Não, não tem nada a ver. Inverso de empatia, eu não sei o que é. Eu esqueci a palavra agora, mas não tem nada a ver com empatia, não. É apática, a pessoa quando ela tá apática. Sabe aquela pessoa que você fala assim, sua mãe morreu? Aí eu fiz, você ganhou na Mega Sena. Ela não tem sentimento. Ela tá em choque. Isso, é em choque. É uma pessoa que não tem sentimento nenhum, que ela não esboça felicidade, nem tristeza. Normalmente, pacientes de Alzheimer ficam assim. Eles ficam apáticos. Não entende, não sabe o que está acontecendo no meio. O que você falar para ele não vai fazer diferença. Um paciente em depressão profunda, ele também fica apático. Porque em depressão ele quer se desligar do mundo, né? Então ele não vai ter nenhum... Indiferente. Isso, ele vai ficar indiferente. Insensível. Isso mesmo. Ausência de sentimentos. Agora, esse outro eu acho que vocês conhecem. Apneia. O que é apneia? Pessoa que ronca. Quase. A gente assimila mesmo, uma pessoa que ronca, mas não é bem isso, não. Ela para de respirar dormindo. Para de respirar. Isso mesmo. Mas não é só dormindo, não. A pessoa pode ter uma apneia em qualquer hora, tá? Aí... É acordado também? Também. É a Eu pensava que você está dormindo. Não, a apneia é a falta, a ausência da respiração. Aí tem a apneia do sono, que é aquela que a gente resolve com CPAP, com BIPAP. Aí a pessoa que ronca, Vanete. A pessoa que ronca, ela tem a apneia do sono. Mas só a palavra apneia quer dizer que ela parou de respirar. Ausência total da respiração. A próxima é a arritmia. Espera só um pouquinho. Aceleramento cardíaco. A respiração? Quem falou alguma coisa da cardíaco? Foi a Cleide, né? Arritmia é batimento cardíaco elevado. Sou eu.
Isso, Cleide. Ivonete, tem a ver sim também. A arritmia é quando não tem o ritmo no coração, nos batimentos cardíacos. Porque o coração da gente... Quem quer falar? O coração da gente, ele... Pode falar, Antônio. Cadê você, mulher? Sumiu. Antônio, pode falar. Tem a ver com variação de batimento também cardíaco? Isso. É quando o coração não tem ritmo. Não bate no mesmo ritmo. E o coração da gente, ele bate sempre no mesmo ritmo, que é o tum, tá. Tum, tá. Quer dizer que ele está enchendo e esvaziando. Ele enche, faz o barulho, ele esvazia, ele faz o outro. E aí tem pessoas que não faz esse tum, tá, no mesmo compasso. Alguns, ele vem tum, tum, tá. Aí, diferente, então tá errado. Você tá falando do quê? Do coração, é? Isso, do coração. É porque travou o meu telefone. Ah, então, eu tô falando de arritmia. Quando travar, pessoal, vocês podem me falar que eu repito, tá? A arritmia é a ausência do ritmo, quando não tem o mesmo ritmo no pulso, na circulação. Nós não ouvimos o pulso do paciente com o mesmo ritmo. A outra é atrofia. Lembrando que o A significa alguma coisa, né? Significa atrofia alguma parte do corpo. Isso, mas o que é atrofia no corpo? Atrofiou. Alguma parte do corpo parou que não está funcionando. Isso. A atrofia tem as pessoas que são especiais, deficientes. Tem aquele AMI daquelas crianças que nasce com AMI. Isso. Tem atrofia muscular. Nasce com alguns membros atrofiados. A atrofia, ela não é só a perda do movimento. A perda do movimento, a paralisação do movimento, a gente vai ver que chama plegia, hemiplegia, a gente vai ver mais na frente. A atrofia é quando a pessoa perde o movimento total, aí ela começa a perder peso e massa desse membro. Já observaram que quando a pessoa é cadeirante, as pernas dela são bem mais finas? São diferentes? Isso é atrofia de membros inferiores. Porque a pessoa não consegue mexer naquele membro, ela vai ficar atrofiada. Pessoal, vamos combinar um negócio aqui primeiro. São bastante palavras. A gente pode ir discutindo e depois vocês copiam, eu mando para vocês o significado de todas, porque tem umas que vocês não vão entender só lendo, certo? Então tá, então vamos continuar. A próxima palavra é da letra B. Bacteremia. Nós vamos ouvir muito esse termo quando o médico pedir exame de sangue. O que é bacteremia? Bactéria. Bactéria? Com bactéria. Estudo da bactéria? Bacteremia é quando a bactéria está no sangue. Isso mesmo, alguém respondeu, acho que foi a Cleide. Foi eu. Ah, Famei. Isso, bactéria no sangue. Vai fazer um hemograma e aí vai fazer a cultura do sangue, a hemocultura, e aí vai descobrir que está com bacteremia, uma bactéria que está lá no sangue e tem que matar ela. Bradicardia. O que é bradicardia? Algo do coração? Algo do coração. Isso. A bradicardia
Quando o pulso está lento, está abaixo de 60, nós vamos ver o pulso normal. Mas para vocês saberem, de um adulto, é de 70 a 80. De uma criança? A criança mais rápido. Bem, mas quando o neném nasce, né? Mais de 150, né? É muito alto. 180, 190. Acredito que é isso mesmo, a partir de 180. Do adulto é de 60, às vezes a gente encontra aí 65. Tem uma relação muito grande com a pressão arterial. Pessoas que têm a pressão baixa, o coração bate menos, mais lento. Pessoas que têm a pressão alta, o coração bate mais rápido. Então, a bradicardia é quando a frequência cardíaca está abaixo de 60. E aí, nós temos a bradipneia. Vamos assimilar isso aí. Se a bradicardia é a frequência cardíaca baixa, a bradicardia é alta. Não. Olha só, vamos assimilar da seguinte forma. A bradicardia é a frequência cardíaca lenta. A bradipneia, a gente já viu que a pneia quer dizer respiração. Para de respirar. Então, quando a respiração está lenta. Ah, tá. Certo? Quando a respiração do adulto, só que respiração é algo que a gente consegue controlar. A respiração é algo que nós conseguimos controlar. Quando normal é de 12 a 20. Se tiver abaixo de 12, está em bradipneia. A próxima, broncoespasmo. Alguma coisa relacionada ao pulmão. Algo relacionado ao pulmão. Justamente. Mas o que seria relacionado ao pulmão? Fala de novo. É falta de ar, professora? O broncoespasmo, ele vai provocar a falta de ar. É quando falta oxigênio no pulmão ou não? Não. O broncoespasmo... Está com o peito carregado. Pode ser. Está com o pulmão carregado. Isso, pode ser que é o espasmo, né? É o enchimento demais do pulmão. Pode ser de secreção, que é o catarro, que a gente conhecia, agora a gente vai falar secreção. Pode ser de líquido. Pode ser de sangue. O pulmão pode encher de várias formas, né? Vamos para a letra C. Peraí, que a minha colinha está no celular. A colinha das palavras. Fala de novo aí para mim. Repete ele para mim de novo. O broncoespasmo é o espasmo dos músculos. É o espasmo dos músculos do pulmão. A próxima é caquécia. Caquécia. A pessoa fica caquética. Vocês já ouviram esse termo? O que é isso? O que é caquética? Vamos dizer assim, que é só o couro e o osso? Já ouvi, mas eu não lembro o que significa. Peraí. Sabe aquelas pessoas lá da Etiópia, que elas são bem magrinhas, que passam fome? Além de ser magra, ela é desidratada. Vocês já ouviram esse termo assim? Fulano tá um couro e o osso. É uma pessoa caquética. Tá? A próxima palavra. Isso aí acontece muito em depressão,
Né? Que a pessoa ela praticamente desiste de si, né? Ela não quer comer, então ela fica caquética. A próxima é cefaleia. Algo na cabeça. O mesmo que dor de cabeça? O mesmo que dor de cabeça, Gisele. Cefaleia, dor de cabeça. É uma das poucas dores que nós vamos falar o nome dela, que é cefaleia. A maioria é algia. Né? Então, a dor no músculo é mialgia, mas a dor na cabeça é cefaleia. E a cianose? O que é cianose? Professora, isso que nós estamos falando são termos técnicos, é isso? Isso, termos técnicos. Alguns mais utilizados. É porque assim. Eu sei o que é, mas eu esqueci. Então, peraí, vou explicar um negócio para vocês. Sempre que a gente tiver. Hoje, nós estamos falando de alguns termos técnicos que não vai mudar. É esse sempre. Pode aumentar, pode ter outros, mas esses, eles não vão mudar. Qualquer lugar do Brasil que eu falar cefaleia, a pessoa vai entender como dor de cabeça. Aí existem as siglas. As siglas, algumas é preconizada. Tipo, membros superiores, MMSS. As siglas, elas podem ser mudadas de acordo com a unidade. Algumas são padrão e outras é de acordo com a unidade. A próxima palavra, então, é cianose. A menos que já ouviu, mas não lembra o que é. É. A Denilson, o que é cianose? Você não sabe o que é cianose? Não. Cianose é aqueles bichinhos lá, aqueles homenzinhos lá da TIM. Dá pra gente assimilar bem legal esse negócio. Cianose é quando a pessoa está roxa. Ela está cianótica. E azul também. Azul também. Ela... Aquela doença que o neném nasce azul, professora. Por causa do coração. Eu assisti um filme falando isso. Por que ele nasce azul? Às vezes porque... Por causa da veia do coração. Isso, ele tem soro. Porque às vezes ele se enrolou no cordão umbilical, faltou oxigênio. Mas tem uma doença, né? Com recém-nascido nasce que dá no coração, não é? Aí fica azul, não tem? Tem. Eu não sei o nome agora. Tinha um filme dos médicos. Foi lá nos Estados Unidos. Isso. Quando a pessoa está cianótica, quando ela para de respirar, ela vai ficar cianótica, vai faltar oxigênio. Então, ela vai ficar com os dedos roxos, as pernas. Então, estando o membro azulado por falta de oxigenação, é cianose. Mas não é as manchas. As manchas lá que a gente bate, ou às vezes funciona a veia e tira aquilo ali, extravasa, fica roxo, aí não é cianose, não. Cianose é só quando é o membro. É por isso que quando a gente vai para uma sala cirúrgica, eles não gostam que esmalta a unha, que é para eles verem a cor da gente. Isso, a cor da unha, ela mostra, né, bem fácil a cianose. Quando a gente fica com frio, a unha da gente fica meio azulada, né? É isso. Coma. O que é coma? Coma é quando uma pessoa passa um bom tempo inconsciente. Inconsciente mesmo. Inconsciente. Isso. O coma é isso mesmo. É a perda involuntária da consciência. Mas lembra que nós falamos que a pessoa, ela em coma, ela ouve, né? Ela consegue ouvir. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que nós vamos falar para o nosso paciente em coma. Professora, eu vi no jornal, uma vez um homem ficou 17 anos em coma e depois acordou de uma hora para outra. Foi nos Estados Unidos. Mas que faz anos. Acontece, né? Faz um tempinho. Ficou 17 anos. Acontece isso, e por isso que aqui no Brasil é lei não praticar a eutanásia. Porque às vezes a pessoa não morreu, ela só está em coma. Aí você vai lá e mata ela.
Mas aí também tem a lei que fala que o paciente pode deixar Escolher. uma carta. Pode deixar uma carta falando que ele não quer ficar no estado vegetativo na cama. Mas aqui no Brasil ainda é meio discutido isso. Agora, a outra palavra é constipação. O que é constipação? Quando paralisa uma parte do corpo? Quando tá gripado, professora, doente, resfriado, nariz entupido, lembrei. Não, isso aí é congestionamento nasal. Ah, tá. Jéssica, também não é isso. Mas lá na França, Retenção se de você falar fezes. constipação, é gripe. Não é gripe. Quando a gente está gripada, a gente fica com congestão nasal. É nariz entupido. Alguém respondeu. O que é, professora? Alguém respondeu, só que eu não vi quem. Alguma coisa relacionada a fezes. Foi eu, Então a fala. Cleide. Pode falar. Cleide. Quer. Retenção de fezes ou evacuação insuficiente. Só os meninos. Tá bom. O que você vai fazer, amor? Retenção de fezes. De fezes ou evacuação insuficiente. Isso mesmo. Constipação, então, não é aquilo que a gente aprendeu, não. Com a mãe, a avó da gente falava assim, menino, você não sai do quente, entra no frio que vai ficar constipado. Não é isso. Isso aí acontece, aí nós temos uma paresia, que é a perda do movimento, né? Perda do movimento do rosto. Aí isso é uma Por isso que eu falei, professora, o que minha avó falava para nós não dentro trem quente, tem frio. Todo mundo acha que é isso mesmo, mas não. Constipação é ficar sem evacuar. Vou danar com a minha mãe. Tadinha, mas ela não sabia, ela achava que era isso. Se a minha avó também fosse viva e bonete, eu ia falar para essa avó, a senhora mentiu para mim a vida inteira. Agora eu descobri o que é constipação, ó. É isso mesmo. É mesmo? É o que, professora? Constipação é a ausência de fezes, a ausência de evacuar. Ah, tá. Entendi agora. Certo. Gisele, eu não entendi o que é que você está perguntando. Lá no chat. Você disse assim, o que é? Tá falhando muito, eu não consigo ouvir nada. A outra palavra. A gente falou da constipação, né? Professora, Oi. o que é a bacia? A bacia ou a bacia? É negócio de dificuldade de ficar em pé? Não seria apatia? Nós falamos, não? Hã? É apatia, não é não? Não, a bacia. Não sei. É um negócio que dificuldade de ficar em pé ou andar. Ah, tá. Então vamos ver o que é. Esse termo aí é pouco para mim. Tá bom, obrigada. A outra... Eu só estou tentando achar o que é. Abasia. Abasia é a impossibilidade de ficar em pé e andar. É isso mesmo. Só não tem aí na nossa listinha. Desorientação. O que é uma pessoa desorientada? É a mente perturbada? Mente perturbada. Falta de orientação. Falta de orientação. Uma pessoa que está em confusão, Deus me livre. Uma pessoa que está em confusão mental. Chega lá no acidente, aí a pessoa está lá no chão,
Você está lá na porta do Reis, a pessoa está lá na porta do Reis, aí você pergunta aonde que ela está. Aí ela fala assim, eu tô aqui, eu vim aqui, ó, aqui no shopping. Ela está desorientada, né? Uma pessoa que não sabe o dia, não sabe a hora. Pode falar, Antônio. Não? A próxima, entenderam aí? A desorientação. A outra é diplegia. Tipo paralisia. Isso. Ou não? É, por aí mesmo. Diplegia, nós vamos ouvir também paralisia bilateral, que é a perda dos movimentos dos dois lados do membro, do lado direito e esquerdo. A pessoa ela pode ter hemiplegia, que é um lado do corpo parado, a pessoa que deu AVC. Se a falta de oxigenação... Paralisia de parte? E de um lado do corpo, das duas partes do corpo. Diplegia, paralisia das duas partes do corpo. A pessoa, quando ela dá um AVC, um AVE, ou ela dá por duas situações. Ou é por falta de oxigênio, que é o AVE isquêmico, ou por excesso de sangue, derramamento de sangue, que é quando a pessoa tem um coágulo, um trombo, e aí aquele trombo ele esparrama no cérebro. Aí ela teve um AVC, um AVE ou AVC hemorrágico, teve uma hemorragia no cérebro. E aí ela vai, se for do lado esquerdo, vai acometer o lado direito dela. Ela vai ficar com hemiplegia do lado direito. É sempre o contrário. Então, a gente pode ouvir paralisia bilateral ou diplegia, quando acomete os dois lados, direito e esquerdo. Acontece quando acontece o AVE por repetição. Vocês sabem que a gente pode ter um AVC ou um AVE, e aí 2, 3 dias depois repetir ele. Isso é comum. Tem pessoas que repetem dentro do hospital, ainda está internado e repete o AVE. Aí ele pode ter uma displasia, que aí ele vai ficar com os dois lados paralisados. O meu pai deu. Foi qual lado? Isso, Débora, isso mesmo que você falou. Paralisia que acomete as partes do corpo de ambos os lados. É bem isso mesmo. A próxima palavra. Professora, Oi. o que é uma pessoa epilética? Epilética? É uma pessoa que tem epilepsia. A epilepsia é uma doença que acomete o cérebro, né? É como se os nervos dela dessem choque. E aí ela desmaia. O epilético, ele sempre desmaia. Toda vez que ele entra em crise, ele desmaia. Aí a língua enrola, aí fica com falta de ar, aí fica sem ar. Não é, professora? É, isso mesmo. Mas não pode colocar o dedo nem a boca, né? O dedo e as mãos, né? Porque jamais, porque tem que colocar uma colher. Não, para segurar. Não nada, não. A língua é um músculo. Olha só. A língua é um músculo. E aí, quando o epilético desmaia, dá uma crise de epilepsia, ele vai enrolar a língua. Porque ele vai se enrolar todo. Ele vai enrolar os braços, as pernas. O que o profissional tem que fazer? Afastar tudo de perto dele, do paciente, lateralizar a cabeça dele e deixar, porque às vezes ele baba. Isso.
Às vezes ele baba, às vezes ele vomita. Então a gente não pode. O que as pessoas falam? Para colocar alguma coisa para ele conseguir respirar? Porque as pessoas têm a ideia de que a língua vai parar a respiração. Mas aí, se ela estiver em crise, começar a ficar cianótica, começar a ficar com os roxos, faltando a respiração, nós vamos só levantar a cabeça, fazer esse movimento. Quando a gente faz esse movimento, a língua, ela estica. Ela não fica tampando a garganta. Ela não tampa a respiração da gente. Então, é só isso. E se eu colocar a mão, ele pode cortar o meu dedo. Porque corta e quebra. A força na mandíbula é muito grande. A minha mãe, ela tinha. E aí ela ficou por muitos anos, desde criança. E sabia que eu ia passar mal. Ela já me falava, Lídia, chama a sua avó, chama o tio, que eu tô passando mal. Aquilo eu ia correndo para chamar a minha avó ou um tio. Quando nós já voltava, ela já voltou no chão ou na cama, assim, que ela tinha que era mal, ela mesma ia para um lugar. Mas tinha vezes que não dava tempo. Ela ficou em nada, às vezes. Daí ela foi em Goiânia, fez um tratamento. Aí que ela pôde ter essas crises. Há muitos anos que ela não dá crise. Que bom, né? É muito importante, viu? O epilético tratar. O médico disse que era do cérebro. Isso. Professora. Oi, Débora. O eclâmpsia é quase o mesmo sintoma? Eclâmpsia. Eclâmpsia. A eclâmpsia, ela é por conta da pressão alta na gestação. Aí já vai desmaiar. Não vai dar crise. Né? Ficar ali. Isso. Mas não vai dar crise epilética, não. A epilepsia é outra patologia. Eu estou falando porque eu já vi uma pessoa com esse ataque de eclâmpsia e a língua também a gente teve que pôr na hora uma colher para ela não morder a língua. Professora? Só um minutinho, Bonete. Tem várias crises que as pessoas dão que pode ser. Não tem nada a ver epilepsia com eclâmpsia. Mas a crise, os sintomas podem ser parecidos. É, só isso, né? Sim, Bonete. Deixa eu sair um pouquinho da sala, por favor, e desligar meu modem, porque não estou conseguindo acompanhar. Certinho. Agora eu estou de volta. Tá? Ok, pode ir lá. Então, tá bom, vou desligar o modem. Eu falava para vocês que é importante, é muito importante o epilético tratar para ele não ficar dando crise. Toda vez que o epilético dá crise, ele perde um neurônio. Toda vez que a criança desmaia, dá uma crise. Às vezes não é uma crise epilética, mas é uma crise porque a temperatura dele subiu, febre muito alta. Vocês já ouviram falar isso, né? Criança com febre alta, desmaia e dá crise. Ele perde o neurônio. Então, se ele ficar repetindo as crises, vai ficar uma pessoa em estado vegetativo. Vamos continuar. Disfagia. O que é disfagia? Já viu uma palavrinha lá parecida. Nós vimos afagia, que é a ausência... Visão dupla de objetos? Não. Nós vimos que a afagia é a dificuldade de engolir, né? Quando a pessoa não consegue engolir, ela está com afagia. Doutora? Oi. E o que é quando essa pessoa está em estado vegetativo? É assim mesmo? Que eu falei, né? Sim, estado vegetativo. Estado vegetativo é quando a pessoa fica na cama, ela não tem como. Ela ouve, mas ela não fala, ela enxerga, ela ouve e enxerga, mais nada. Uma doença levou a isso. Normalmente, Alzheimer leva a estado vegetativo. A pessoa não consegue mais mastigar, ela não consegue mais respirar sozinha, ela precisa de oxigênio, ela não consegue engolir, não consegue falar, ela só vai ouvir e enxergar. E vai ficar desorientada, ela não vai ter orientação, não vai saber onde ela está.
Ela vai ficar quietinha lá, vai ficar sempre na cama. Professora, o que causa o Alzheimer? Olha, não tem ainda não tem um estudo que não descobriram. Só que, assim, algumas pessoas acreditam, alguns estudos falam que é quando exercita muito o cérebro da gente é um músculo, ele precisa de exercitar. Alzheimer é a doença do professor. Por quê? O professor estuda, aí ele aposenta e para. Então, seria isso, tipo uma atrofia do cérebro. Por causa que eu já ouvi falar que aquelas pessoas que é lutador, que luta muito também, é fácil de dar Alzheimer, porque leva muita porrada na cabeça. Aí eu já não sei, Jéssica, porque a cabeça da gente ela é tão dura, né? O cérebro é tão protegido. Eu não ouvi esse termo, essa causa ainda não. Então, a disfagia é a dificuldade da pessoa de engolir. A afagia é quando ela não consegue. A disfagia é quando ela fica com dificuldade. Normalmente começa com a disfagia e depois vem a afagia, se não fizer sessões de fonoaudiólogo. E dispneia? Dispneia é algo relacionado à respiração. Nós vimos que a apneia é a falta da respiração e a dispneia, quando a pessoa está com dispneia. Ela está com dificuldade de respirar. A pessoa com Covid fica com dispneia, fica difícil dele respirar. A outra é disúria. Quem tem infecção de urina, por repetição, quem tem infecção de urina, tem disúria. Essa disúria ela pode ser acompanhada com muita dor, professora? É a dor. Né? Isso. A disúria é a dor ao urinar. A dificuldade e a dor. Causada pela bactéria, infecção. Como? A pessoa sente muita dor, né? Isso. Então, a dor... achei que tivesse travado aqui. A dor ao urinar se chama disúria. E diurese. Seria diurese. Os rins filtram muito fluido do corpo. Aí isso faz com que aumente a produção de urina. A diurese é a própria urina. Vamos falar que é a urina do paciente, a diurese do paciente. Está pouca, está normal, está com cor e odor característico, está muito amarela, está com odor fétido. Sempre a palavra diurese. A outra é diacorese. O que é diacorese? Repete o nome, professora? Diacorese. 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 Isso. Diurese é urina, diacorese é fezes. Tá confundindo com diaforese. Diurese é urina, diacorese é fezes. Certo? A próxima é dorsal.
As costas? Quem tem dor no lombar? É as costas, igual o Antônio falou. Dorsal é as costas, o dorso. Lombar é na região do lombo. Lombar mais embaixo. Ah, só errei por um. Foi, pouca coisa. A próxima, até falei para vocês. Já. Edema. Machucado, ferida, alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa na pele. Eu falei já isso para vocês. Falei agorinha. Não é machucado. Escoriação. Não. Escoriação já Hematoma? é um termo. Não, hematoma é quando o sangue extravasa entre o músculo e a pele. Fica roxo. Hematoma. Edema é quando fica inchado. Enche de líquido. O joelho enche de líquido. A mão. Quando É inchaço na pele, alguma coisa assim? Isso, Inchaço na pele, inchaço. alguma coisa. Isso, inchaço. No início, nós falamos da anasarca, que é o inchaço total. Edema generalizado é a anasarca. Edema é quando é só em uma parte. Joelho, na mão, cotovelo. Quem tem níveis altos de ácido úrico tem edema nas articulações, porque extravasa o líquido e incha. Quando perde a veia... E na barriga, quando come demais. Aí é outro termo que eu esqueci. Distendido. Distendido. Aí é distendido. Quando a gente come demais, aí fica assim, empanzinado, né? Aí fica com o abdômen distendido. Vai grande. É isso mesmo. O meu mais do que eu precisava. A outra é êmese. Êmese eu falei ontem, esse termo. Lembra que eu falei do bromoprida, que é um antiemético? E ele chama antiemético porque ele para os vômitos. Então, êmese é vômito. Entérico. O que seria entérico? Entérico é relacionado ao intestino. Nós vamos passar sonda nasogástrica, que vai do nariz ao estômago, ou pode usar o paciente uma nasoentérica, que vai do nariz ao intestino. E tudo que ele comer pela sonda vai ser absorvido do intestino. Isso acontece com pessoas que têm câncer de estômago, câncer de faringe. A faringe ainda pode ser uma nasogástrica que vai no estômago. A sonda mais comum é a gástrica. Quando não pode usar o estômago, aí passa a nasoentérica, que é a que vai para o intestino. Absorção toda no intestino. Professora. Sim. E tem que fazer a troca dessa mangueira? Tem que fazer higienização? Ou ela fica permanente lá até fazer a recuperação? Tem o tempo certo. Aquela sonda nasogástrica que a gente vê, sabe? Que vai aqui assim, aí prende aqui, né? Passa no nariz, prende aqui assim, passa por trás da orelha. E ela fica pendurada. Ela tem validade de 7 dias. De 7 em 7 dias tem que trocar ela. Aí tem a outra sonda, a nasoentérica. Professora, também. desculpa. Sim, pode falar. Aquela que põe direto no abdômen, na barriga, como que é o nome? Eu ia falar dela agora. Aquela eu estava andando com meu pai no Araújo.
Eu vi um senhor usando ela. Aí colocava alimento por ela direto. Acho que a filha fazia isso. Como que chama? Aquela é a gastrostomia, porque ela vai dentro do estômago pela uma abertura, pelo um orifício na barriga, na região do estômago do paciente. Aí é a gastro. A gente fala gastro ou GTT, mas o nome certo é gastrostomia. Essa, ela tem validade de 6 meses. Só que assim, pessoal, tem validade de 6 meses, mas nessa época de Covid, de pandemia, não tem ninguém trocando sonda, porque é perigoso. É mais perigoso a sonda passar o tempo da validade do que menos perigoso ela passar o tempo da validade do que o paciente voltar para o hospital. A gastro, você só coloca ela com cirurgia, porque tem que abrir todas as camadas, 7 camadas da barriga, da pele, para chegar no estômago. Igual cesárea, a gente abre 7 camadas, abre também. Já a nasogástrica ou entérica, põe no hospital também, mas não precisa de cirurgia. A vantagem da gastro é que ela fica mais tempo no paciente, pode ficar mais tempo e que ela incomoda menos. Porque aquele negócio no nariz aqui, no nariz na testa, vai ferindo, vai esfolando a pele, tem que ficar tirando todos os dias para tomar banho, trocar o lugar, para não prejudicar o rosto do paciente, a pele. A outra é enurese. Enurese é a incontinência urinária. Esse termo a gente vai usar ele muito pouco. Na verdade, nós falamos bastante de incontinência urinária. O que é incontinência urinária? Quando a pessoa não consegue segurar a urina. A diurese, né? Que nós aprendemos esse nome novo agora. Então, quando não consegue segurar a diurese, aí tem a incontinência urinária. Aí tem que operar. Às vezes, ou usar fralda, cirurgia resolve, fisioterapia resolve. Às vezes. Mas tem mulher que opera, né? Sim, quando é nova, sim. Mas ainda mais em idosos, né? Professora, Oi. isso só acontece com mulher ou homem também? Homem também. Porque eles falam que a bexiga Eles falam que mulher baixa, né? Isso. Professora, eles falam que mulher que tem parto normal dá muito, né? Sim. Por conta da bexiga, né? Por conta da bexiga, às vezes o peso da criança também. Aí é por isso, Débora, que você achava que é só mulheres, mas não. Homens também têm incontinência. Professora, essa cirurgia de... quando eles vão fazer a cirurgia que a pessoa está com a bexiga baixa, é uma cirurgia muito sensível, não é? Tem que ter um resguardo bem tranquilo, né? O sucesso de toda cirurgia, pessoal, é o repouso depois. É cumprir o repouso. Eu estou com uma paciente que eu tenho certeza que ela vai ter problema. Na cirurgia dela, ela fez uma lipoescultura. Sabe o que é a lipoescultura, né? Que quando tira a gordura de um lugar, injeta no outro. E aí esculpe o corpo da pessoa. Eu ia falar mulher, né? Mas agora tem homens fazendo lipoescultura também. E aí ela não está fazendo o resguardo dela. Ela não está cumprindo. Toda cirurgia que você não fizer o pós-operatório direitinho, vai ter problemas depois. Aí vai defamar depois a clínica por ter feito coisa porca. A minha raiva é essa, é que a pessoa não fala que foi ela. Ela fala assim, o médico fulano de tal não vai... Agora, tá me ouvindo, né?
Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Ah, Eu tô ouvindo Alto e muito bem. claro. tá. É porque desconectou aqui o microfone. Aí, eu estava falando que a minha raiva é essa, porque aí o paciente não fala que foi ele que não fez o repouso certinho. Foi o médico. Ah, aquele médico lá não fala nada, mas ninguém viu que ele não fez, né? O repouso. E o repouso da cirurgia para incontinência urinária tem que ser feito direitinho, como qualquer outro. Tem uns que é mais perigoso ainda, né? Tem que fazer mais. A outra palavra é epistaxe. Epistaxe. Epistaxe é um negócio tão comum, acontece com várias pessoas. É a hemorragia nasal. Epistaxe é quando a pessoa tem uma hemorragia nasal, quando começa a sair sangue pelo nariz e ela não consegue estancar aquele sangue. Professora, Meu comum filho nessa tem. época- Eu queria saber como que faz para corrigir? É com cirurgia? Tem que descobrir a causa, Cleide. Eu tinha e era um pólipo. Eu retirei o pólipo, bom. Tem que ir no otorrino e descobrir a causa. Pode falar, Débora. Ele falou que era um vaso. Desculpa. Não, tranquilo. Pode terminar. Eu tô falando, nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, tantas queimadas, esse tempo muito com baixa umidade, a gente vê sempre crianças com o nariz assim, né? Sempre dá esse corrimento de sangue. Isso, mas assim, gente, Mas epistaxe... não é, pode falar, desculpa. então, mas não é preocupante não, é mais aquele clima mesmo, né? Isso. O que é preocupante? Seco. Quando é uma hemorragia. Para, Lucas, para. O que é hemorragia? Quando a hemorragia é quando começa a sair sangue e você não consegue controlar, não consegue estancar. Quando é um vasinho, eu acho que era essa a sua dúvida, Cleide, se não fosse, pode perguntar. Às vezes, o nariz da gente ele é muito vascularizado, muito cheio de vasinhos bem fininhos. Parece um fio de cabelo, os vasinhos. E aí, ele, com esse tempo seco, às vezes a gente coça o nariz, aí começa a dilatar os vasos, que é normal no calor. Uma atividade que a gente faz, às vezes uma caminhada no sol quente, também dilata os vasos do nariz. Aí vai sair sangue, um pouquinho. Você vai pegar um papel, vai pressionar, né, colocar o papel higiênico no nariz, ou vai pressionar por 2, 3 minutinhos, aquilo vai parar. Tá normal. Agora, se você pressiona, não para. Às vezes a pessoa abaixa a cabeça do nada. Abaixa a cabeça, o nariz começa a sair sangue e não consegue controlar. Demora muito, demora 5 minutos o nariz saindo sangue. Aí tem que procurar a causa para poder ver como resolver. A última palavra da letra E para a gente poder terminar a aula de hoje é eupneia. O que é eupneia? Eupneia, uma pessoa eupneica. Aí eu ia falar eu com a epineia. E o que é apneia? Respiração, não é? Não aprendemos a lembrar de apneia. Uhum. A apneia, não é tudo relacionado à respiração? Professora, pode falar? Pode. Eupneia? Isso. Oi. O que é, Gisele? Oi. Oi, o que é Pode eupneia? Pode. Respiração normal, respiração fácil. Isso. Todos nós estamos eupneicos, né? Respirando normal. Ainda bem, né? Nessa época de Covid. Dificuldade na respiração já é preocupante, né?